Oi pessoal, eu vou mostrar um pouquinho do que eu tô fazendo pra vocês hoje. É sexta-feira, a aula é à noite, das 6 às 10. E eu tô aqui no quarto porque esse mês de abril a aula é online. É uma matéria que dá pra ser online porque é de cosmetologia, pra entender tudo sobre os ativos, exames laboratoriais e tudo mais. E aí é um conteúdo que dá pra ser online. Durante todo a pós, a gente vai ter 4 módulos que vai ser online de conteúdos assim. O resto todos são presenciais. E tá na hora do intervalo, eles sempre dão um intervalo de 20 minutos. E eu organizei tudo aqui no quarto, né? Na verdade não fui eu, foi meu esposo que organizou pra mim. Porque dia de sexta é uma correria sempre, ele trabalha. E ele sai às 6 horas. E aí... e a aula começa às 6 horas. Então, pra ele pegar o Miguel, pra mim me ajeitar tudinho, foi bem corridinho. E agora ele foi dar uma voltinha com ele, pra ele não ficar aqui. Tentando ficar comigo, né? Porque ele ia querer ficar aqui perto de mim, eu estando aqui, né? E ele foi dar uma volta na minha sogra. Pra entreter ele. E a gente fica pensando um pouquinho, né? Tipo, ai, coração de mãe sempre assim, meu Deus, eu tô deixando meu filho de lado, não sei o que, mas não, tô estudando, tenho que estudar, porque isso também vai servir pra ele, né? E a gente fica dividido, mãe, maternidade e estudo. Não é fácil. E sendo online é mais difícil porque ele tá aqui, ele tá me vendo. Lá no presencial, não. Eu vou, ele fica com o pai dele e não fica me vendo, né? Em casa é um pouquinho mais difícil. Agora, à noite, é pouco tempo, né? Mas amanhã é o dia inteiro, então eu vou mostrar também como é que vai ser pra vocês o dia inteiro sendo aqui em casa. E é isso, pessoal. Tô aprendendo muita coisa de ativos, de cosméticos. Tudo, a gente usa ativos, cosméticos, tudo. Então é muito importante. E tô pegando um choque de realidade de cuidar de mim, da minha pele, do meu corpo, de tudo. Eu sempre tive vontade de cuidar da minha pele, né? E eu mesmo entendendo de tudo, né? Porque eu sempre tive muita acne e tenho muitas cicatrizes de acne. E depois da gravidez agora surgiu as manchas, né? Os melasmas. Então eu quero muito cuidar, porque eu tenho que ser exemplo pra vocês, né? De cuidado da pele. É claro que é muito difícil ter uma pele perfeita, né? A gente sempre vai ter algumas coisas, mas a gente tem que se esforçar ao máximo pra cuidar. E os ativos, a cosmetologia, ela nos auxilia muito. Não é só botox, preenchimento, que é importante, mas a parte dos cosméticos eu acho, assim, magnífica. Tem muitos ativos que ajudam no rejuvenescimento, como eu posso dizer, no rejuvenescimento, no tratamento do melasma, né, no controle, nas hipercromias, que fica da acne, né. Então, é o infinito a cosmetologia e é maravilhoso. Então, eu tô amando aprender. E vou mostrando um pouquinho pra vocês durante esses dias. Aí ele tinha ido lá na minha sogra, e aí meu marido veio bem mais perto da hora de acabar a aula. Era umas 9, porque a aula acaba 10 horas. Ele chegou todo feliz, tão fofinho, gente.
Oi pessoal, bom dia. Aparecendo com essa cara de sono aqui pra vocês. Já me acordei pro segundo dia de aula. Hoje no sábado, os dois estão dormindo ainda. E eu já vou organizar aqui o computador e tomar um café pra mim começar a assistir a aula, porque essas aulas é muito conteúdo, frita o cérebro da pessoa. Eu já me levantei pra me organizar aqui pra começar o dia com a aula. Dia de sábado sempre a gente vai na feira de manhã, mas hoje não vai dar pela manhã. Vamos ver se a gente vai na hora do almoço, que é a pausa que eu tenho, e pra tarde voltar pra aula novamente. É isso, gente. Aí eu estava montando meu café da manhã, bem gordinho, mas eu vou mudar isso, gente, em breve, em breve. Fui botar o café, não tinha café. O ódio que dá quando acontece isso. Tive que fazer café, claro, tem que ter o cafezinho. Ontem eu nem filmei pra vocês que eu organizei tudo logo pra hoje, tipo almoço, por exemplo. Já tinha carne cozida, já tinha legumes, aí eu vi que tava faltando arroz e macarrão. Aí eu fiz logo pra deixar pra hoje, porque hoje eu não ia conseguir. E eu sei que com criança é difícil. E a gente, mulher, a gente consegue ainda, né? Mas os homens é mais... Aí, pra facilitar, eu já fiz logo o arroz e macarrão da noite. Após a aula, que acabou, eu fui fazer o Miguel dormir e fiz isso. Já deixei organizado pra hoje. E agora eu tô aqui esperando a aula começar. E já tomei meu café. Tomei até um banhozinho. Deu tempo. E é isso, pessoal. Quem é mãe tem que se organizar um dia antes pras coisas, mesmo dentro de casa, pra não ficar atrapalhado. Porque a gente adulto come qualquer coisa, mas criança, né, não pode quando é numa urgência assim. E aí eu fiz tudinho direitinho a comida. E já tá ok. O café, tranquilo, é fruta. Aí eu vou mostrando o decorrer do dia como vai ser, porque hoje é o dia inteiro. E o Miguel sente falta da minha presença. Bora ver como ele vai se comportar, eu estudando em casa e ele aqui. Ontem ele ainda ficou um pedaço da aula comigo à noite, até que ele ficou quietinho. Mas é isso. Tchau, filho. Gael. Tchau, filho. Tu vai passear, é? Tchau, filho. Tchau, amor.
E aí eles estavam indo lá na rua comprar as frutinhas e os legumes da semana, como a gente faz todo sábado. Foram com a ajuda da minha mãe. Foi bem tranquilo, graças a Deus eles conseguiram resolver tudinho as coisinhas. Sem eu precisar ir e ficar agoniada para ir. A rede de apoio nesse momento, gente, é essencial. Mas tem que ser pessoas que você confia, né? E logo após o almoço, eu fiz o Miguel dormir. E aí já estava bem próximo da aula. E aí eu consegui ir para a aula, né? Consegui estudar mais tranquila, porque ele dormiu bem. Dormiu até umas 4 horas da tarde. Ele se espantou no meio da aula. Eu tive que ir para lá. Não consegui filmar essa parte, mas deu certo. Eu consegui voltar para a aula de novo. E aí foi tranquilo. Terceiro e último dia de aula, galera. E o pequenininho já acordou cedo. Botou todo mundo pra fora da cama. Já tá ali correndo. Mexendo e tudo. Ontem ele ainda dormiu até mais tarde um pouquinho. Foi excelente. Mas hoje é cedo. Desde cedo. Eu já tô arrumando meu café, já arrumei o computador. E vamos começar, né, pessoal? Sabe que a vizinha diferente da minha. E ela no café muito no velório do meu. Sabe que são esses que querem. O café de hoje estava mais fitness. Tinha frutas. No geral, gente, eu como fruta no café, tá? O pãozinho tava com ovo, tava bem mais saudável. Nesse último dia eu aprendi mais sobre fórmulas farmacêuticas, né? De fazer manipulados, foi bem legal. E o Miguel teve uma participação aí no finalzinho da aula, querendo mexer em tudo, como sempre. Ele quer mexer nessa mesa do pai dele que sobe e desce. Mas é isso, a gente vai tentando, gente, com a criança mesmo no colo. A mamãe também veio aqui no domingo. Ela sempre passeia com ele no quintal. Ele ama ficar vendo as plantinhas. A mamãe fica mostrando pra ele, pé de laranja, pé de limão, mamão. Ele já até sabe falar essas plantas, de tanto passear com ela. Ela chega, ele já pede pra ele. Então, querendo ou não, dá uma ajuda pra gente conseguir se concentrar melhor na aula. E depois da aula eu dei o almocinho dele, ele comeu, foi dormir. E aí terminou o nosso final de semana de pós, pessoal. Com esse fofinho comendo. Lindo. Bom, pessoal, chegou o fim do módulo 3. Já são quase meio-dia e já acabou a aula. Eu acabei de fazer a prova, que é online também. Tava tranquilo, pra quem prestou atenção na aula, tava tranquilo. Então, eu terminei. O Miguel tá ali na casa da avó dele com o meu esposo. E eu vou já lá pegar ele, porque meu esposo tá cuidando do avô dele hoje também. E graças a Deus, findou esse módulo muito bom, muito proveitoso. Professora excelente, gostei muito da professora. E agora é só estudar mais e mais, porque a cosmetologia, a farmacologia serve para todas as áreas da estética, né? Para qualquer área que eu for seguir, eu vou precisar dela. Então,
tem que botar em prática, pra mim até mesmo, né? Tudo que eu aprendi. Como eu falei pra vocês, cuidar dessa pele aqui que ela tá precisando demais. E cuidar de mim também. E aí, eu cuidando de mim, vou aprendendo pra poder futuramente colocar pros meus pacientes também, né? Então é isso, gente. Eu mostrei um pouquinho desse módulo pra vocês. E se vocês tiverem gostado do conteúdo desse mês, dá um like pra mim, se inscreve no canal, manda pra alguém que precisa também, que tá querendo estudar, que tem filho, que é mãe, que é esposa, que tá tentando também se qualificar, se profissionalizar, porque não é fácil nem um pouquinho. Não vou dizer pra vocês que é fácil, é bem difícil. Mas a gente tenta, né? E aí, se vocês têm alguém que precisa de um ânimo, né? Uma inspiração, manda pra essa pessoa aí meu vídeo. E é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.